Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou vice-presidente médico da AFIA, sou fundador da comunidade Inovação em Saúde e é um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. A cada conversa, recebo grandes especialistas do Brasil e do mundo para debater os principais temas da inovação na saúde, incluindo transformação digital, inteligência artificial, novos diagnósticos e muitos outros. Nosso objetivo é manter você atualizado sobre as mais recentes tecnologias e tendências do setor de saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui novamente um super trio, a Mônica Pugliese, que é médica emergencista e preventivista, Head de Produto e Informática em Saúde na Apvida Notre Dame, o Gustavo Landsberg, que é médico de família, mestre em Atenção Primária à Saúde e empreendedor em Saúde Digital, e o Bruno Farias, que é cofundador e chefe de produtos e growth da Neomed. No episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa conversa sobre as principais tendências pelo mundo em inovação e transformação digital na saúde, com ênfase nos aprendizados que o Gustavo, a Mônica e o Bruno tiveram em dois ótimos eventos do setor, o KIMS, na Coreia do Sul, e o RIMS, em Las Vegas. Mônica, Bruno, Gustavo, grande prazer ter vocês aqui de novo. Muito obrigado pela presença. Mônica, eu vou começar com você de novo aqui, para você nos contar um pouquinho mais de como você enxerga a grande vedete, né, há muitos anos, inteligência artificial junto com Big Data, nessas inovações que você viu no KIMS e como que essas tecnologias estão, na sua visão, remodelando a experiência dos pacientes. Então, pegar aquilo que você viu na Coreia do Sul, trazer aqui para o Brasil e colocar a sua pitada de opinião sobre IA na saúde e Big Data. Olha, eu entendo que não há mais futuro sem IA, né? Acho que está claro para todo mundo. Mas eu acho que hoje a gente enxerga a IA ainda um pouco de uma maneira, talvez não seja a melhor palavra, mas fantasiosa, no sentido da IA wow. E o futuro, eu entendo que vai ser a IA embarcada em todas as jornadas, em todos os processos, dentro de, como eu citei, hardware, softwares. Então, assim, a IA, para mim, ela vai ser cada vez mais uma enabler, uma facilitadora. Então, ela vai melhorar muitas coisas. Ela vai automatizar processos e melhorar processos operacionais e fadigas. Ela vai possibilitar com que médicos e profissionais de saúde estejam mais com os pacientes, fazendo tarefas como de escriba, que a gente citou muito também no episódio anterior. Ela vai estar embarcada em hardwares, visando melhor qualidade na entrega do diagnóstico, como, por exemplo, eu também citei, né, máquinas diagnósticas, mas também dentro de wearables, dentro dos seus próprios hardwares ou softwares, visando medicina preventiva, que daí entra a Big Data, né, que o Big Data veio desde sempre através de análises preditivas e possibilitando uma medicina preventiva personalizada, e agora a IA vem para facilitar isso tudo com uma pitada de automação. E eu entendo que o futuro real, ela indo além do wow que a gente vê hoje, mas ela seamless, participando de todas as partes da jornada assistencial, desde a jornada assistencial mesmo ali na frente médico-paciente, como dentro de todas essas questões operacionais, das máquinas e etc. Olha, eu também, assim, eu vejo vários pontos aqui, você citou, né, na nossa primeira metade, toda a busca que vocês têm feito, Mônica, por soluções de inteligência artificial aí, mundo afora, né? Então eu vou passar aqui também para o Bruno e para o Gustavo, para eles trazerem a visão deles, e depois queria bater um papo com os três, um pouquinho mais a respeito de inteligência artificial. Mas vou primeiro começar pelo Bruno, ele, para nos dizer dali do que viu no RIMS, e eu tenho certeza que inteligência artificial vai ser uma das principais, mas aí a sua visão não apenas como empreendedor, mas de um outro lado que você busca bastante, que são os investidores na saúde. Então, como que o investidor está hoje enxergando essa busca por soluções, produtos de inteligência artificial? A gente passou nos últimos anos por momentos difíceis em investimentos na saúde, que parece que estão retomando agora, mas queria que você, aproveitando a fala da Mônica agora, falasse também da sua visão sobre investimentos na saúde agora e o que essa turma está buscando principalmente neste momento. Bom, Gustavo, oi, pessoal. Falando sobre... Tem algumas coisas que são interessantes, assim, que eu acho que... Preparando essa pergunta em duas fases, né?
que a gente falou no episódio passado sobre inteligência artificial, sobre as oportunidades que a gente tem. Mas eu lembrei de uma coisa que foi muito interessante de ver, e eu não sei se aquilo me causou mais estranheza ou se causou senso de oportunidade, que era a enfermeira por AI. Isso eu achei. Aquilo me causou uma certa estranheza, que assim, educar uma máquina a colocar uma câmera num quarto de hospital para tentar reduzir o quadro de gente circulando. Então ela pegava se tinha algum evento adverso. Por causa da câmera, você consegue pegar a temperatura da pessoa, você consegue pegar, né, alguns por fotoplatismografia. Aquilo me causou, assim, eu não sei se aquilo é uma oportunidade real, e aí as enfermeiras, aí com uma visão de quase de command center, sabe? A enfermeira vai ficar num command center, e aí quando aí apita alguma coisa, que a pessoa caiu, ou que a temperatura está subindo muito, ou que o soro está acabando, aí ela vai lá. E isso foi algo que eu vi que me causou. Aí me causou, né, sabe aquela curva da estranheza da robótica, da inteligência artificial? Essa foi eu tava vindo até aqui. Aí foi quando me deu aquela queda, assim, eu olhei aquilo e falei, não sei se eu gostei. Mas essa foi uma oportunidade que eu realmente não sei te dizer como que vai ser isso, sabe? Porque, de fato, câmera tem em qualquer lugar, as câmeras têm uma resolução extremamente boa, a gente consegue educar a máquina para tudo hoje em dia, né? A Mônica que o diga, né? E o Gustavo também. Mas quando a gente fala. E aí entra a minha resposta para a parte dos investidores, né? Os Estados Unidos têm uma vantagem sobre o Brasil nessa parte, porque lá. Bom, a gente não precisa nem falar que boa parte da pesquisa global de medical devices, de drogas, de qualquer coisa que seja de saúde, a grande maioria está nos Estados Unidos, né? Eles não têm um sistema público de saúde que nem a gente tem, ou que nem o resto do mundo tem, porém eles têm muita pesquisa. Então o dinheiro de pesquisa acontece muito lá e eles sabem o ROI disso. O investimento em saúde, uma vez eu ouvi uma frase do investidor que é investidor de saúde, ele falava o seguinte, assim, Bruno, startup tudo é bicho. Só que tem bicho de pelo e bicho de pena. Saúde é bicho de pena. Você não pode comparar o iFood, que cresceu, a minha última casa, né? A minha última casa, por incrível que pareça, foi um fundo de investimento que era móvel, né? Que era a dona do iFood, Play Kids, da Cint, que crescia triple, double, com uma startup de saúde que pode ter um crescimento muito acelerado para o setor, porém, saúde ela é ancorada na vida, né? Aqui na ANEEL a gente tinha uma piada, né? Porque também trouxemos uns investidores que eram do iFood, e eles falavam assim, Bruno, se a gente estava na época do iFood, se eu trocasse sua pizza e mandasse para você depois a pizza certa e uma coca, você não ia ficar tão bravo assim, né? Mas se eu te errasse o laudo, eu não posso falar, eu posso, né, e tem um risco de vida, eu não posso falar na próxima reencarnação você tem um laudo grátis, né? Então, essa frase traduz bem a desconfiança é, produtiva que há do setor de saúde quando a gente fala de inovação. Então, tem muito teste, os ciclos de venda são bem alongados. Tem um texto que eu recomendo para todo mundo, que é o 10 Laws of Healthcare e o ABC of Health Tech do Bessemer Venture Partners. Bessemer é um fundo de bilhões e bilhões de dólares que já investe em saúde há 20 anos. Então, eles batem no peito e falam, olha, eu sei o que é investir numa health. Então, eles falam, o ciclo de vendas é super longo, porém o churn é baixo. Então, você tem uma fidelização maior a longo prazo. É para investidores de longo prazo. Então, mesmo o Venture Capital de lá, que olha isso e olha as oportunidades de IA, ele sabe que ele não vai colher aquilo no deserto. Ele sabe disso. Às vezes eu sinto que o investidor brasileiro ainda tem a esperança de que uma startup de saúde brasileira cresça tal qual o Mercado Livre, cresça tal qual o Uber, cresça tal. E isso não vai ser uma verdade, né? Então, o que eu vejo lá é que o investidor para startup, no cenário de startup, ele está olhando quem realmente saiu dessa fase de ideation, saiu dessa fase né, existe uma frase muito legal que é na época do ESG que estava bombando, né, existia uma coisa chamada greenwashing, que era eu colocava lá um selo de sustentabilidade, falava que você esclavava papel, mas no final das contas não fazia nada. Hoje existe o AI washing, que é eu
faz qualquer coisa, mas bota ali um sazonzinho de AI e fala que é AI. Então, os investidores, eles tomaram muito na cabeça, isso é claro, nos últimos anos, com muitas empresas de AI washing. A maioria já foi para o brejo, e hoje eles estão muito mais conscientes, porque eles já sabem que vai demorar, já sabem tudo isso, mas eles entendem quem é que realmente está adicionando valor na cadeia, e que isso tem uma sustentabilidade. A Mônica falou sobre sustentabilidade no último episódio, que é um fato muito interessante, que tem sustentabilidade no longo prazo, e vai se sustentar num ambiente de rápida disrupção, versus quem tem uma tecnologia e só está jogando ali um sal, sazon e canela ali para falar que é AI, sabe? Olha, ótimos pontos, Bruno, e super complementares com o que a Mônica tinha trazido. Interessante você falando aqui da pizza, né? Porque eu fiquei lembrando também, a Mônica tinha citado isso na primeira metade do nosso episódio, a questão não só do erro ali das soluções, mas o quanto a gente pode se permitir. Eu lembro também da Mônica falando do sandbox da Coreia do Sul, né, que eu achei maravilhoso, de falar, poxa, eu ponho aqui um ambiente de teste e tal. E realmente com inovações, a gente tem algumas, vou dar um outro exemplo aqui, que é o veículo autônomo, né? Acho que talvez seja uma das mais antigas. A gente tem todos os dias, mundo afora, um monte de gente morrendo em acidentes de automóvel. E daí um veículo autônomo atropela uma pessoa, aquilo sai na capa das principais mídias. Então, realmente tem esse grande problema. De novo, né? E a Mônica vai lembrar isso que a gente já debateu esse tema no passado. Poxa, eu tenho aqui uma solução para diagnóstico com o uso de inteligência artificial de uma radiografia de tórax. Um erro que acontece vira um problemão, mas a gente tem um monte de erros humanos todos os dias e ninguém está levantando, né? Tanto. Então, realmente, essa é uma grande diferença do setor aqui de saúde para inovação. Eu vou passar para o Gustavo, depois a gente traz aqui uma outra rodada de discussão dos três, aí para o Gustavo falar o que ele viu no RIMS também, especificamente num outro tema que também é muito relevante em inovação na saúde, que é a telesaúde com digitalização do cuidado, né? A gente citou aqui copiloto na primeira metade, até mesmo da pergunta ali que o Bruno falou, né? Olha, qual copiloto você está usando numa entrevista de seleção? Então, queria que o Gustavo nos falasse como é que ele enxerga o futuro dessas áreas, telemedicina e digitalização do cuidado, agora nos próximos anos. Legal. Acho que uma das coisas que eu percebi como tendência é justamente a telemedicina assíncrona, né? A gente tem entendido muito a telemedicina como a telemedicina por videoconferência, né? E a gente tem visto algumas iniciativas, inclusive uma delas que saiu da Startup Studio, né, que veio a partir do M&A do Mater Dei com a A3 Data. Uma delas foi a Nuve, a outra foi a Maria Saúde, que tinha tem essa tese do chat médico, né, o chat de saúde, não só médico, chat de saúde, uma atenção primária digital, mas eminentemente por chat. Então, assim, esse é um modelo de cuidado que, obviamente, tem suas limitações, assim como a telemedicina, né, sem o exame físico, apesar de que existem alguns elementos de exame físico numa vídeo, ou até num telefonema, num áudio. Eu vi muito essa questão do chat enquanto ferramenta de comunicação para assistência médica, ou de outras especialidades. Então, esse é uma dos... Apesar de que a telemedicina estava um pouco de fora de moda, não sei se o Bruno achou isso, não vi muita coisa de telemedicina lá, né? Parece que é uma coisa que já foi. É igual falar de internet banking, sabe? Já está internalizado, né? Já é conceito. Já virou, né? A Mônica falou que já é normal, né? Então a Mônica falou que a IA vai ser adotada de uma forma invisível. Concordo. Hoje não tem como você fazer determinados processos sem passar pelo mundo digital. Você não pede mais uma pizza, você vai e compra uma passagem de avião. Imagina você fazer um processo totalmente offline para comprar uma comida, para comprar uma passagem para qualquer lugar. Não existe mais, né? Da mesma forma, eu acho que em breve você não vai conseguir... A IA vai estar embarcada em inúmeras camadas de todos os serviços que a gente fizer, e quem estiver fora disso vai ser um eremita. Você tem que ser um eremita para escapar da IA. Eu acho que vai ser igual hoje. Você falar, eu não tenho internet, eu não tenho rede social. Vai ser a mesma coisa, na minha visão. Então, eu acho que voltando à pergunta, né? Essa telemedicina assíncrona no formato de chat, a telesaúde, perdão,
ela traz um formato de comunicação que é muito o que a gente está usando hoje em dia. Hoje em dia ninguém quer receber uma ligação para resolver uma coisa. Você quer no intervalo do que você pode ali, você manda um WhatsApp e resolve. Então isso funciona também na saúde. Claro, tem seu escopo de atuação, algumas coisas têm que ser tomadas cuidado, mas existem algumas startups explorando isso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Como o Bruno falou, não deixa nada a dever para quem está lá fora, né? A Maria, por exemplo, ela faz pré-anamnese, então o paciente chega, ele identifica a necessidade, você pode falar em texto livre o que você quer, o que você precisa, e aí ela identifica, isso é para o médico, isso é para a enfermeira, isso é para a concierge, e já começa a fazer algumas perguntas em nome do médico e coloca o paciente para falar com o médico com mais contexto, por exemplo. Bem interessante. 96% dos pacientes lá preferem falar por chat. A gente dá a oportunidade. Você quer falar com o seu médico, quer marcar uma vídeo ou quer falar por chat? 96% escolhe o chat. Também tem mais o uso consciente das plataformas, né? Teve um caso gigantesco de falência nos Estados Unidos, que foi o Babylon, né? Que acho que a gente pode falar, já saiu aí em todos os lugares. Que tinha, né, IA para tudo, e aí, né, começou a ter exatamente esse caso que o Gustavo falou, né, acontece um acidente, né, é manchete no outro dia, mas eu acho que esse caso serviu muito para essa abordagem mais consciente, né, puxa, você vai fazer um chat, você vai passar esse chat depois como, você usa ele como instrumento de triagem, você não usa ele como diagnóstico final, você não quer dar o diagnóstico final por chat, você vai usar ele como triagem para passar para o humano, para trazer eficiência para esse humano, né? Acho que esse uso consciente, e o caso da Babylon ficou muito emblemático. Eu assisti muita gente machucada, sabe, com esse caso ainda, porque era um flagship grande. Inclusive, tinha uma das coisas que deu errado, achei muito interessante, é que os pacientes, às vezes, mentiam nas suas queixas e agravavam mais para poder ser direcionado mais rápido para falar com o ser humano. É igual apertar o 9 até esse ponto que eu ia trazer, assim, a nova geração, comprovadamente, cada vez mais não quer falar ao telefone, quer fazer as coisas através do digital, texto. Porém, quando a pessoa quer falar, não adianta você tentar coibir. Assim, talvez esse tenha sido o maior erro, assim, porque existe uma camada enorme de pessoas que vão querer, e inclusive a queixa delas talvez seja até pertinente, ser 100% digital, 100% via chat, assim, uma coisa com uma baixíssima complexidade, sem nenhum sinal de alerta e por aí. Mas quando a pessoa quer falar com o médico, essa é a questão da medicina que, inclusive, eu trabalhei, né, em telemedicina por muitos anos, antes de ser até juridicamente consolidado no Brasil, e, enfim, acompanhei muito esse processo, e a minha percepção desde o começo foi, a saúde, não, na minha visão, tá? Não vai ser digital, a saúde sempre vai ser híbrida. Porque é impossível você fazer uma saúde totalmente digital. Assim, as pessoas quando elas estão com uma necessidade maior, né, ou pelo perfil dela, enfim, você precisa dar a oportunidade que seja para ela conversar com um profissional mesmo, né? Acho que esse é um grande ensinamento que a gente teve desse cenário, talvez. E tem situações de todos os tipos. Às vezes, uma questão, concorda, humana mesmo, que requer o toque, requer exame físico. Uma cirurgia, ela é offline sempre, né? Tem a cirurgia robótica. Não sei, não sabemos. Mas uma mulher, por exemplo, com infecção urinária, que já teve antes, ela está cansada de saber que ela está com infecção urinária, ela sabe o sintoma, ela sabe o que ela tem que fazer, ela precisa falar com o médico rapidinho para saber qual antibiótico tomar e quantos dias e pronto. Né? Ou às vezes ela quer só a receita do antibiótico que ela já sabe que ela quer tomar. Uma vez uma pessoa do Nubank falou isso pra mim, assim, falou assim, puxa, cara, todo mundo falando, né, cara, que empresa mais digital que o Nubank? Mas eles ainda têm atendentes humanos. Eu acho que esse ponto que vocês três trouxeram, né, a Mônica destacou primeiro e vocês dois reforçaram, vai ser, na minha visão aqui, a grande diferenciação das empresas daqui para frente, porque a tecnologia, foi o Gustavo que citou aqui, né, que a gente não vai ficar sem tecnologia, assim como não fica sem energia elétrica, água em casa. Né? A gente não fica pensando hoje, vou abrir uma torneira, será que vai abrir? Bem, em alguns lugares, infelizmente, ainda tem esse problema, mas será que vai sair água, não vai sair? Aquilo ali, eu acendo a luz, isso está no nosso dia a dia. Agora, usar essa tecnologia e como vocês colocaram, puxa, eu quero falar com um ser humano e ser atendido é uma enorme diferença. Eu tenho um amigo que estava mostrando essa semana que passou para mim, não vou citar o banco aqui, foi
um dos bancos, ele falou, Gustavo, eu tenho o cartão fulano de tal do banco tal. E você quer ver uma coisa, ó? Eu vou ligar aqui agora, você vai ver que vai me atender um humano em menos de 10 segundos. Ele pegou o telefone e ligou. E deu um toque, no segundo toque atendeu uma pessoa. Então, assim, e eu conheço bem esse cara, é um cara que não quer nada de falar com o humano, tá? Mas quando ele quer, ele liga, e ele citou isso como um diferencial, né? E já tem umas IAs tão boas aí, que já estão passando em teste de Turing, que daqui a pouco vai ficar difícil saber se era realmente humano, hein? Com certeza, acho que o futuro é seamless, gente. A gente não vai nem saber o que é IA. A gente não vai saber mais o que é IA, daí quando ela perceber que está esquentando, vai passar para o humano, você nem vai saber. Vai virar um outro episódio aqui do ExpertCast sobre aí questões filosóficas, já está na lista também, porque aqui vai longe, né? Assim, puxa, desde responsabilidade até o fato de com quem que eu estou falando, esse discernimento. Aí é um episódio também bem interessante que a gente vai ter em breve. Eu vou voltar para vocês três agora, e em vez de fazer pergunta para um, eu vou fazer a mesma pergunta para os três. Vou começar pela Mônica, aí depois eu passo aqui para o Gustavo e fecho com o Bruno, que basicamente é o fechamento da segunda metade, fechamento, mas depois tem o nosso bate-papo final ali, com aquelas perguntinhas que a gente sempre tem no ExpertCast, né? O nosso papo rápido. Mas o fechamento vai ser do que vocês viram nesses eventos, né? KIMS e RIMS, e do que vocês têm também de bagagem profissional, pessoal, daqui para frente. Vamos pegar. Nós somos bem ruins de fazer previsão, né? Nós, seres humanos, a gente geralmente subestima aquilo que vai acontecer em 10 anos, superestima um ano, mas então vamos pensar, para não ser nenhum nem 10, vamos pensar em 2, 3 anos. Como é que vocês veem inovação, transformação digital na saúde, pegando os aprendizados também desses eventos? Aí primeiro vai a Mônica e depois eu passo para os demais. Olha, como você falou, muito pouco tempo, né? Porque 2, 3 anos é um curto prazo. Eu entendo que a gente vai estar na fase de casos reais e implantação e no início da maturidade da inteligência artificial. Eu acho que daqui 2, 3 anos é o que a gente pode esperar de uma disseminação e o início de um amadurecimento real de casos em saúde da inteligência artificial. Eu acho que vão ser as primeiras POCs que vão virar contratos e que vai rodar 1, 2 anos e a gente vai começar a ver os resultados do que valeu a pena investir, do que não valeu, quais foram os riscos, o que deu certo, o que deu errado. Os primeiros clientes mostrando seus cases reais, não só PowerPoint, não só fazendo propaganda, mas já trazendo coisas mais concretas. E eu acho que daqui a 2, 3 anos vai ser normal a gente entrar num consultório, numa consulta médica, e essa consulta está sendo gravada e transcrita para o prontuário. Acho que vai ser uma coisa meio rotineira, assim, num grande centro urbano. Do meu lado, já que, além disso, eu acredito que todos os elétricos também serão vistos por algoritmos e também triados por algoritmos, porque é exatamente isso que a Mônica falou lá no começo. Eu acho que existia um grande medo, sabe, Gustavo, lá atrás. A Mônica pode falar também. Os doutores, todo mundo aqui é doutor, menos eu, né? Então, eu estou em desvantagem hoje. Você já é também, você já ganhou um honoris causa. Agora minha mãe vai ficar feliz. Mas existia um grande medo, assim, eu empreendo em... o primeiro pitch da Neomed, lá em 2018, o primeiro nome da Neomed foi AIM. É um nome horroroso, né? AIM, que é Artificial Intelligence in Medicine. Então, olha que horroroso, né? Graças a Deus a gente mudou o nome para NEL, que não é tão melhor, mas pelo menos é mais falável. Mas o ponto aqui a primeira coisa que eu ouvia lá em 2018 era o grande medo da IA é roubar o trabalho do médico. Um grande medo, existia um grande medo disso, um grande medo dos serviços serem estabelecidos, alguém vai perder um serviço de tal, vai perder não sei o quê, e aquele cenário apocalíptico. E hoje o que eu acho é que daqui a 2 a 3 anos a gente entendeu, de fato, que IA veio para te empoderar. Eu brinco isso com os nossos médicos, né? Que cara, você estudou 12, 13, 14, 15 anos da tua vida para você ter uma tabela no teu computador, às vezes com os valores de mapa que você alimenta, né? Para lembrar, para fazer um laudo. Não faz o menor sentido isso. Deixa a gente ajudar, sabe?
E a gente tem ROIs comprovados, né, do nosso lado, né, tanto de produtividade médica, quanto de achar, enfim, etc. Mas eu acho que a gente vai ter essa. E uma coisa que vai ser interessante que a gente tem que falar, né, é que a nova geração de médicos está vindo aí, que já está saindo da faculdade, já ChatGPT native, já Played native, né, já, já esperando isso acontecer nos processos de contratação e capacitação desses médicos ao longo do tempo. Né? Isso vai ser muito interessante de ver. Mas o que eu acredito é que o médico ele já entendeu. Isso aqui veio para me ajudar. Isso aqui não vai roubar o meu emprego. Isso aqui vai me empoderar para eu ver mais gente, para eu conseguir ajudar mais pessoas e eu focar naquilo que eu sei fazer melhor, que é cuidar, que é diagnosticar, que é fazer o que a máquina não consegue fazer. Né? Que, né, o Gustavo, meu sócio, né, que também é outro, se tivesse o Gustavo aqui, ia ser 3 Gustavos, agora eu entendi porque você me chamou, Gustavo. Mas, ele tem um vídeo, né, que ele passa em toda a palestra que a gente fala de inteligência artificial, que é uma propaganda da Carlsberg, que é uma pessoa correndo e um robô corre mais rápido que ele, né, uma pessoa cozinhando e o robô cozinha melhor. Mas chega no final do dia, tá o pessoal reunido numa mesa comendo. E o robô olha para aquilo e olha com uma cara de estranheza. Essa parte, ninguém vai conseguir tirar da gente, sabe? E que a gente consiga empoderar isso através disso. Eu acho que guardadas as enormes diferenças aí é a mesma comparação da corrida de um homem contra um carro, né? A gente já parou de apostar corrida contra carro há muitos e muitos anos, né? Também não faria sentido nenhum. Então, gosto muito de tudo que vocês trouxeram aqui. Consigo enxergar isso, então, uma ida num grande hospital aqui no Brasil e um médico ali com o seu copiloto, o paciente talvez com o seu copiloto também, e soluções com uso de inteligência artificial, avaliando diversos exames diagnósticos em tempo real e auxiliando aquele colega. Né? Então, acho que somos 4 otimistas aqui em relação à tecnologia, para a saúde e para a transformação digital. Então, antes da gente fechar mesmo o nosso episódio, já tem a tradição aqui do ExpertCast, que é o papo rápido. Aí a gente vai falar também de inovação, vai falar também de saúde, mas nós vamos falar de algo mais amplo. Até antes de eu ir para o papo rápido aqui, Bruno, o nome realmente era ruim, né, o Não, Aimer? Fiquei horroroso. pensando aqui quando você falou. Aliás, a gente bateu a cabeça em algum momento e caiu ao senso, sabe? Vocês foram muito bem. Eu estou lembrando, porque eu fui assistir no final de semana, inclusive recomendo. Infelizmente, em São Paulo está esgotadíssimo há muito tempo. Eu consegui ainda bem ingressos. Está indo para o Rio de Janeiro agora, então, para quem está nos ouvindo que é do Rio, eu vou fazer o jabá de algo que não é da inovação da saúde, mas que é o espetáculo musical da Rita Lee com a Mel Lisboa. Não sei se alguém assistiu aqui, mas se não, e se estiver no Rio de Janeiro, vale. E aí tem um trecho que ela está ali, ela tinha o grupo, na verdade, era os bruxos, e ela com seus 2 parceiros, eles vão ao Ronivon, lá na televisão, e o Ronivon ouve aquilo antes, os bruxos, não, peraí, ele tá indo pro ar, ele pega, chama e fala assim, gente, esse nome não dá, vai ser Os Mutantes. E aí nasceram os Mutantes, então eu tô só lembrando das mudanças de nome aqui, que depois ficam, né, e lembrei da Neomed, lembrei dessa história, até para a gente começar o papo rápido com uma dica cultural. Eu já dei a minha, agora eu vou ouvir a Mônica. Eu vou falar um livro, porque é o livro que eu li recentemente, que assim abriu muito minha cabeça e aprendi muito sobre IA. Chama Hacking Healthcare, do Tom Lowry. Não sei se tem versão em português, por isso que eu estou falando em inglês, eu acho que não tem. Para quem não sabe, ele é um ex-executivo bem proeminente em IA da Microsoft. É um livro de 2022, eu sei que para IA isso parece velho, mas é um livro bastante bem escrito, com muita visão técnica também, técnica e formal de implantação, utilização e etc. É uma leitura que vale muito a pena nesse tema. Muito bom. Ótima dica aqui. Eu acho que 2022, para mim, pelo menos, está bem próximo ainda, deve estar bem atual. Gostei da dica, já tomei nota. Deixa eu passar aqui para o Gustavo e depois para o Bruno. Dica cultural. Eu recomendo o espetáculo musical do Tom Jobim. Eu assisti no Rio de Janeiro e está começando em São Paulo nesse final de semana. Sensacional. Me recomendaram também no fim de semana. Está no Teatro Vila Lobos, em São Paulo. Boa dica. Muito Já é o segundo bom, que me fala, então está reforçado aqui na lista. Eu gosto de coisas atemporais, assim, né, sobre cultural. Tenho 2 dicas, uma mais relacionada à técnica, só para não falar assim, um pouco. Tem um livro do Jeff Patton chamado User Story Mapping, que é muito bom. Ele fala sobre essa metodologia de User Story, como que você consegue
para quem está querendo aplicar, acho que IA no dia a dia, né? É muito legal você fazer uma user story, você entender os gaps que você tem na sua operação, e como o cenário to be, eu acho que é bem interessante, acho que isso é atemporal, sabe? Isso daí vai sem ter esse problema. E agora de atemporalidade mesmo, eu sou um grande fã de Dostoiévski, então eu recomendo para todo mundo que espirra na minha frente, Irmãos Karamazov. Eu acho uma obra linda, que ensina muito sobre também numa era que a gente está tendo, cada vez mais a gente está tendo menos contato humano, mas a gente também tem que exercer um pouco de piedade, né? O tema central de Irmãos Karamazov eu acho muito legal. Ótimas dicas do trio aqui. Eu vou voltar para a Mônica agora com outra pergunta, que é o que você faz para cuidar da Olha, própria eu saúde? tento arduamente ter hábitos mais saudáveis no geral, mas eu entendo que nosso mundo VUCA, FOMO, né? O mais importante é cuidar da saúde mental. Então, eu procuro meditar e manter o máximo possível a minha mente mais devagar, versus o que o mundo gostaria que fosse, né? Que é muito mais acelerada. Então, acho que uma recomendação nesse sentido, que uma prática que eu procuro manter é a meditação. Muito bom, muito bom. E você, meu xará, Landsberg? Para cuidar da minha saúde, eu não tenho um carro, então eu me locomovo de bicicleta, principalmente. É uma das coisas que eu fiz. E a segunda coisa, eu estou fazendo uma coisa por indicação da Mônica, inclusive. Eu estou aqui no Ceará fazendo pela segunda vez um curso de kitesurf. Estou com inveja. Muito bom. Somos dois malucos, então, andando de bicicleta em Belo Horizonte e São Paulo, né? Eu e você, Gustavo. Vamos ver o Bruno agora. Eu confesso que eu sou muito ansioso. Então, para eu conseguir dar uma desligada, tirando toda a parte que a gente já sabe que, né, que as coisas que eu vou falar aqui são terapêuticas, nada substitui uma terapia de fato, né? Então, faço terapia, fiz terapia há muito tempo, faço ainda, não tive alta, né, dos 15 anos aí que eu tô fazendo, ela ainda tá lá, eu sou excelente receita recorrente para psicólogo, mas eu pratico jiu-jitsu fazem 13 anos. Eu acho que é um esporte muito legal, porque se você não tiver ali naquele momento, você vai tomar uma chave de braço, chave de perna, você vai ser estrangulado, não é legal, né? Então, o esporte te obriga a estar presente naquele momento. Eu também sou simpático a triatlon, então eu tento fazer algumas coisas ali, mas com 2 filhos a rotina fica um pouco apertada. E o triatlon é um esporte muito ciumento. Ele te pede muito, né? Muito bom. É que a questão de ansiedade, né? Tem atualmente eu conheço dois tipos de pessoas, o ansioso e o mentiroso, porque todo mundo, né, vive num mundo de ansiedade eterna, infelizmente. Gostei da dica aqui da Mônica, da meditação, o Gustavo vai com a bicicleta, o kitesurf, todo mundo pensando bastante em saúde mental e você falando da terapia, jiu-jitsu e triatlon. Agora vamos falar de um outro tema aqui. A gente está quase fechando, mas a pergunta é: quem que vocês chamariam para entrevistar num podcast? Primeiro a Mônica. Olha, para mim, sem dúvida, seria o Bertalan Lescot, o The Medical Futurist, porque eu sou muito, muito, muito fã. Assim, eu tenho muita dificuldade de acompanhar a newsletter, mas assim, a dele, para mim, é religiosa, assim. Então, com certeza seria um grande prazer para mim ter qualquer interação, na verdade, com ele, mas poder fazer perguntas para ele seria realmente incrível. Eu sou muito fã. Eu chamaria para um podcast póstumo, eu queria entrevistar o Santos Dumont, que é meu ídolo. Eu acho o cara genial, um mineiro que mudou a face da terra. Eu queria muito bater um papo com esse cara, adoraria. O Gustavo roubou minha pessoa. Sério, eu sou um grandíssimo fã de Santos Dumont. Mas, já mudando um pouco, eu chamaria Dostoiévski para um papo ou C.S. Lewis. São dois autores que o que eles falam é atemporal, sobre a ansiedade humana, sobre alma, sobre espírito. Então, acho que isso aí a gente vai vir tecnologia, etc. A gente vai continuar com a mente, a gente vai continuar procurando algo a mais. Assim, esses dois, eu acho que eu chamaria para um papo. E continuaremos lendo Dostoiévski e outros grandes escritores, né? E deixa a gente encerrar, então, aqui com a nossa última pergunta. Qual que é a sua inovação preferida? E aí não precisa ser só na saúde, pode ser na saúde, pode ser qualquer outra.
Começo pela Mônica. Eu acho que a minha inovação preferida, e ela realmente é uma linha tênue entre amor e ódio, é a telecomunicação. A capacidade de falar com as pessoas onde quer que elas estejam de maneira síncrona. E, obviamente, não preferida, porque isso, né, hoje em dia, onde chegamos no celular, é também grande causadora das nossas ansiedades e desse mundo que nunca para, mas realmente é incrível você poder falar com as pessoas a todo momento, independente de onde você esteja, como por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, acho que as telecomunicações. É isso aí. A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, esse é o ponto. E você, Gustavo? Eu vou falar a verdade, vai ser meio óbvio aqui, mas eu tô adorando LLM, ChatGPT, tô adorando esse negócio, pra falar a verdade. Claro que facilita a minha vida, tô bem feliz. E eu comprei também um gadgetzinho que eu tô me divertindo com ele, que chama Cloud, vocês já viram? Não conheço. É um cartãozinho, é um negócio do tamanho de um cartão de crédito que você cola com imã atrás do celular, assim, ele é um gravador, ele escuta a conversa tanto do telefone ou do ambiente na hora que você liga, e ele já pega esse áudio, passa no ChatGPT, já transcreve, sumariza, gera um mind map de tudo para você e organiza a conversa ali. Achando bem legal, tá me ajudando bastante. Interessante. E você, Bruno? Cloud Note, que chama. Cloud.notes. Tô ganhando comissão não, hein? Beleza. Segue, eu tenho um cupom aqui, ó, Landsberg 10 e tal, não. Mas é legal, isso aí. Trazer boas, a gente deixa também na sinopse aqui do nosso episódio. Boa dica. Bruno, você para fechar. Depois de ter falado das telecomunicações, né, do LM, etc., são duas que eu estou gostando muito, que é primeiro o iRobot, da Roomba, que limpa a minha casa muito rápido, com duas crianças empreendendo, tentando tempo para caçar tempo para poder treinar, para cuidar da família, cuidar de dor, enfim. Isso me ajuda pra caramba, porque é uma coisa que menos que eu tenho que pensar. E outra que é a minha máquina de lavar louça. Nossa, isso sim merece um abraço quem criou. Parece engraçado, assim, mas isso me desbloqueou essas duas coisas 1 hora do meu dia. Máquina de lavar louça salva casamento também, fiquei sabendo. É genial. Exato. E é um engraçado que a gente não repara, né? Fala assim, putz, um robozinho que limpa a minha casa. Mas vai lá você pegar o seu aspirador todo dia, aspirar a tapioca que seu filho comeu, que ficou, né, tem mais tapioca no chão do que na mesa. Vai lavar toda a louça que você produziu todo dia, uma família de 5 pessoas. Essas duas inovações me permitem trabalhar muito melhor, viu? Eu me lembro, já tem alguns meses aqui, a gente estava gravando o ExpertCast. Hoje está mais friozinho em São Paulo, mas estava aquele calor que a gente, infelizmente, está se acostumando agora. E alguém falou aqui, o ar-condicionado. E, puxa, a maior inovação da história, especialmente. Ainda, nossa! A Mônica falou uma vez, ela mora longe da Pivida, né? Então a Mônica que fica um tempo no carro, nossa, deve ser uma maravilha mesmo. Eu ia falar, né? Eu tenho a minha de 1h30, 2h30 de commuting, então realmente o ar-condicionado ajuda. Para mim e para o Gustavo aqui ainda não inventaram para bicicleta, né? Acaba sendo um problema também quando a gente tem algumas reuniões, dá um pouco de trabalho. Olha, pessoal, foi excelente o nosso papo. 2 ótimos episódios para o ExpertCast. Gostei muito de falar aqui com a Mônica Pugliese, com o Bruno Farias, com o Gustavo Landsberg. Aprendi bastante, várias dicas muito interessantes de inovação na saúde, a literatura, culturais. Então, muito obrigado a vocês três, mais uma vez. Obrigado por estarem aqui. Para você que está nos ouvindo aqui, se quer sempre estar em dia com o tema inovação na saúde, escute os episódios do ExpertCast, participe da comunidade de inovação em saúde, que já tem mais de 10 mil profissionais do setor. Acesse inovaçãosaude.com e faça sua inscrição gratuitamente nos nossos grupos de discussão. O ExpertCast é um projeto que tem o apoio da Agfa, produção da SoulPods. Se você gostou desse episódio, siga o ExpertCast na sua plataforma de áudio preferida, nos dê 5 estrelas, compartilhe com seus amigos e contatos. Isso ajuda a disseminar informação de qualidade para mais pessoas e fortalecer o debate sobre inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.